Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, por acaso, acha que está só cansado, só cansada? Mas, muitas das vezes, esse só cansada, muitas das vezes é um sinal que não é só um cansaço físico, mas sim pode muitas das vezes ser o seu emocional pedindo ajuda. É isso mesmo. Eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e hoje eu quero estar falando sobre 3 sinais de que o trabalho possa estar afetando a sua saúde mental e que você muitas das vezes nem percebeu. E o primeiro sinal que eu quero deixar aqui é falar sobre a questão do cansaço que não passa. Você dorme, você descansa, mas você está sempre com aquela sensação de físico cansado, está sempre com aquela sensação de cansaço. O que eu quero deixar aqui é um olhar que você necessita ter a mais sobre a questão desse cansaço. Será que esse cansaço não é exatamente o seu emocional pedindo ajuda? Será que esse cansaço seu não é mental? Porque muitas das vezes a gente se coloca em pensar só no físico, diante das nossas atividades que a gente faz lá na empresa, que a gente realiza em determinadas empresas. E a gente se prende muito à ideia de que é só o cansaço físico. Mas para um pouco e começa a prestar atenção. Será que isso não é um cansaço emocional, um cansaço mental? E por isso acontece de você dormir, você vai, você descansa, você dorme, você levanta, você acorda com aquela sensação de que seu corpo continua cansado, aquela sensação de falta de energia, aquela indisposição. Então, isso tem grande relação com a questão da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Como é que está? Começa a se questionar. Como que está a questão da sua relação, do seu desenvolver ali no seu ambiente de trabalho? Como é que está o seu movimento de atuação diante do seu trabalho, na empresa onde que você trabalha? Então você começa a prestar atenção, começa a observar que você vai conseguir obter a resposta. Se isso é mais físico ou se isso é mais emocional. Como é que está a sua relação com o teu trabalho, com o seu ambiente de trabalho, com as pessoas ali com quem você relaciona no momento do trabalho? Então começa a observar e começa a se auto-questionar, que você vai compreender melhor o que é que está te causando esse cansaço que não passa, ok? Agora eu quero ir para o segundo sinal, que é falar sobre a irritação constante. Aquele tipo de irritação que você está ali no ambiente de trabalho, coisas pequenas que ocorrem no ambiente de trabalho, mas que para você já começa a te tirar do sério, já começa a te estressar, já começa a mexer com o seu humor. Então isso aí é um tipo de irritação constante. Então você começa a prestar atenção. Como é que está a questão do seu humor no seu ambiente de trabalho? Porque tudo isso tem uma relação com o cansaço que não passa e a questão da irritação constante. Uma coisa intervir na outra. Então você começa a prestar atenção como é que está a questão do seu emocional ali no seu campo relacional, no seu ambiente de trabalho, para você entender essa questão dessa irritação constante, que é justamente pequeninas coisas, pequenos detalhes no dia a dia, no ambiente de trabalho, mas que para você parece grande coisa, porque te tira do sério muito rápido. Você fica muito estressado, o seu humor simplesmente fica muito alterado. Então começa a prestar atenção em que nível que você está. Porque isso aí já não pertence mais à questão do físico, do cansaço físico, mas sim o cansaço emocional, o cansaço mental. E o terceiro sinal que eu quero falar é sobre a questão da falta de motivação. Você já parou para se observar?
Como é que anda a sua motivação, o seu querer de a sua vontade de todo dia ter aquela rotina de levantar, se arrumar, se organizar e ir para o trabalho? Como é que anda a sua motivação? Porque antes era tudo simples. Antes era tudo simples, aquilo ali para você, você já estava meio que condicionada àquela rotina, então era tudo simples, tudo tranquilo. Mas de uma hora para outra, começa a parecer pesado para você aquela rotina. Começa a ficar difícil. Aí você começa a ter aquela sensação de que você está cansado o tempo todo, que você já não tem mais aquele prazer, já não tem aquele gosto mais de continuar aquela rotina que você tinha antes. Ou seja, começou a ter a falta de motivação. Então, o que eu falo aqui sempre é uma questão de observação, é uma questão de se auto-questionar. O que está acontecendo? Como que você está se sentindo? E o que você precisa fazer para estar fazendo essa modificação no seu dia a dia, para que você minimiza esses sinais no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, em alguma organização que você presta trabalho, que você presta serviço, ok? Porque, gente, a gente tem que entender que o problema muitas das vezes não é você o funcionário, não é você a pessoa, não é você o colaborador. Mas muitas das vezes é o excesso de atividades, é o excesso de demandas, é o excesso de coisas, é o excesso de tudo que você vai carregando no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho. É o tudo que você vai guardando para dentro de você emocionalmente falando. Então você começa a se observar, começa a analisar o seu campo relacional, que você vai começar a entender quais são os pontos que está tendo ali de gatilhos para que você vai cada vez se adentrando nesses 3 sinais que eu coloquei aqui, que é a questão do cansaço que não passa, a irritação constante e a questão da falta de motivação. Então começa a observar seu ambiente de trabalho, começa a observar a sua rotina, começa a observar como que você está relacionando com o seu trabalho, com as pessoas ali envolvidas, como que as pessoas que ali, os colaboradores que estão ali junto com você, estão relacionando com você. Então tudo é uma questão, viu, de observação para que você melhor entenda o contexto, o cenário em si e procurar fazer alterações, modificações para que minimize todo esse desgaste emocional no seu dia a dia de trabalho, ok? Então, pessoal, essas dicas, esses sinais que eu queria deixar aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e que se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha com alguma amiga ou com algum amigo. E eu estarei aqui, pessoal, sempre trazendo mais conteúdo sobre saúde mental no ambiente de trabalho, que é mais um quadro que eu estou abrindo aqui no meu canal sobre a psicologia organizacional. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada.